Olá, concurseiro e concurseira, aqui é o professor Jadson, sejam bem-vindos ao Nordeste Concurso. Você que tem interesse em ingressar na Polícia Militar da Bahia, concurso previsto para ser lançado muito próximo, e nós vamos iniciar então o nosso aquecimento para este concurso. Já temos em nosso canal uma série de vídeos que abordam o último concurso, o conteúdo de história do último concurso, que foi aberto em 2019 e provas em 2020. Esta é a nossa primeira aula do aquecimento e iremos resolver uma questão que foi desta prova do edital de 2019, a execução dele em 2020. Naquela que foi a última prova da PM Bahia, dizia esta questão: a chegada dos europeus à América no século XV, portanto está falando aqui da chegada em especial aí dos espanhóis na América Central, que se inicia no século XV, significou o início da destruição da maioria das organizações sociais, culturais e políticas existentes onde? Neste continente que denominamos atualmente de América. Os chamados conquistadores, ou seja, estes europeus que chegaram, confiscaram as terras indígenas, ou seja, daquela população nativa, a qual denominou-se de indígena. Eles confiscaram as suas terras, a sua liberdade e, muito frequentemente, suas vidas. Mais da metade dos cerca de 80 milhões de ameríndios, ou seja, índios na América, que então se distribuíam por todo o continente, acabaram mortos em pouco menos de um século de colonização. Ou seja, entre o século XV e século XVI, você tem aí uma parte dessa população indígena sendo dizimada pelos conquistadores, seja por guerra, seja por doença. Vamos entrar nesses aspectos. A respeito da chegada dos portugueses, perceba que a pergunta ela vai relacionar apenas parte da América, que neste caso o Brasil, dos portugueses ao Brasil, a alternativa incorreta. Atente também para esta característica da questão, que ela quer a incorreta. Note que texto de apoio ele fala sobre a chegada dos europeus à América em termos gerais, mas a pergunta ela quer especificamente sobre os portugueses quando eles chegaram ao Brasil. Alternativa A: além da submissão à exploração colonial, dos sucessivos confrontos armados e da expulsão de suas terras, os indígenas também foram destruídos pelas doenças trazidas pelos conquistadores. Parte do que se diz na alternativa está descrito no texto motivador. Os chamados conquistadores confiscaram as terras, sua liberdade e, muito frequentemente, suas vidas. A exploração colonial, os sucessivos confrontos armados e da expulsão de suas terras. Os indígenas, agora um traço que não é trazido no texto é este: os indígenas também foram destruídos pelas doenças trazidas pelos conquistadores. A alternativa A está correta. Lembre que nós buscamos a incorreta. Alternativa B: os conquistadores europeus, portadores de uma tecnologia superior e dotados da ambição comercial, impuseram um verdadeiro morticínio às populações nativas. Também é possível notar este aspecto a partir do número populacional destes povos que estavam na América, aproximadamente 80 milhões. O continente acabaram mortos em pouco menos de um século, mais da metade de 80 milhões. Né? Então, a partir desse próprio texto, já é possível notar que houve um verdadeiro morticínio às populações nativas. Portanto, letra B também correta. Alternativa C: o processo de massacre aos indígenas teve início no período colonial, manteve-se pela fase imperial e continuou pelo período republicano, não sendo raro na atualidade. Note que a questão abordada ou o problema abordado nesta questão, a temática que é trazida por ela, não é uma problemática que está no Brasil colonial ou no período colonial, mas ele perpassa a colônia, o império, a república, que é o momento que estamos, ou seja, e chega até os nossos dias. Alternativa C, correta. O processo de massacre aos indígenas
teve início no período colonial, neste contato dos europeus com os nativos, mas manteve-se pela fase imperial e continuou durante a República, chegando até os nossos dias. Portanto, a alternativa C também está correta. A alternativa D. Os primeiros séculos de contato entre brancos e índios revestiram-se de alguma amabilidade, pois os interesses dos colonizadores, com o passar do tempo, mudaram radicalmente em relação aos indígenas. Se a alternativa C é correta, o que se diz na alternativa D é antagônico ao que se diz na alternativa C. Portanto, a alternativa D incorreta, quando ela afirma que os primeiros séculos de contato entre brancos e índios revestidos de alguma amabilidade. Seria viável esta alternativa ser correta se não se referisse aos primeiros séculos, mas apenas aos primeiros contatos. Os primeiros contatos poderiam ser revestidos de alguma amabilidade. Se fossem os primeiros contatos apenas, até a amabilidade poderíamos considerar essa característica correta, pois os primeiros contatos são contatos mais amigáveis entre os nativos e os europeus. Porém, em poucos anos, este contato muda suas características. A alternativa, portanto, incorreta, conforme exige a questão, é a alternativa D. A alternativa E. No início, os índios do Brasil foram atraídos pelo escambo, isto é, troca de produtos nativos por outra mercadoria. E isso fez parte deste primeiro contato de forma amigável. O que se diz na alternativa é: os índios foram atraídos pelo escambo. Então, esse escambo, essa troca de produtos ou essa troca de mercadoria entre os nativos e os europeus caracterizou este primeiro contato. Porém, depois esse perfil se altera. A alternativa, portanto, incorreta, letra D. Observando estes mapas, podemos notar a diversidade de povos que habitavam este território denominado América. Em específico, aqui nesta imagem à direita, principais grupos que habitavam o litoral do Brasil. Perceba então a primeira característica desse contato do europeu que chega, primeiro aqui na América Central, é de um contato com uma diversidade de povos. Aqui estão os principais, caracterizados aqui na América como um todo, América do Norte, Central e América do Sul, e aqui mais concentrado no litoral brasileiro. Havia, portanto, uma diversidade de povos que habitavam a América, bem como os que habitavam o Brasil. E no caso específico da Bahia, nos aproximamos aqui do que relativamente é a região Nordeste, e aqui abaixo do Rio São Francisco, parte também do que é atualmente o estado da Bahia, que em sua maioria tinha naquele momento os tupinambás e os tupiniquins. Estes eram os principais grupos que habitavam o que hoje é o litoral da Bahia, neste primeiro contato com os portugueses. E o segundo aspecto que eu quero que você note e perceba, que apesar de haver uma diversidade de grupos, basicamente de forma sintética e generalizada, estes grupos são divididos entre tupis, aqueles que habitavam o litoral, e tapuia, aqueles que habitavam o interior. Então, havia uma diversidade de povos e estes povos estavam divididos em vários grupos, mas de forma didática e generalizada. Estes grupos podem ser divididos entre o tronco dos tupi, aqueles que estavam no litoral, quando os europeus chegaram, e os tapuia, aqueles que estavam no interior. E esse contato entre os europeus e os nativos, inicialmente foi um contato amistoso, em que estava relacionado à troca de mercadorias ou o escambo. Porém, em pouco tempo, esse contato amistoso torna-se um contato conflituoso, de guerra, em que entra um processo de escravização desses indígenas ou desses nativos que estavam na América. A partir desses conflitos ocorre também a escravidão. Apesar de que
também ter ocorrido a proibição de ser escravizado os indígenas, havia uma justificativa que era denominada de guerra justa. E a chamada guerra justa era quando que para os europeus ou para os portugueses era justificado fazer do nativo ou do indígena um escravo. Então ocorreram muitos conflitos, muitas guerras, e essas guerras levaram à morte ou à escravidão desses indígenas. Um processo também que ocorre neste momento é o de aldeamento e catequização. Aqueles considerados aliados, eles eram aldeados e catequizados. E outro fator que caracterizou essa relação foram as doenças. Muitas mortes por causa dos conflitos, porém muitas mortes também por causa das doenças trazidas pelos europeus para o continente americano. E um fator importante que a questão nos traz em uma das suas alternativas é que esta problemática ela é contínua na história do Brasil. Ela não está relacionada apenas nesse contato inicial entre os europeus e os nativos, ou apenas no período colonial, ou somente até o Império, mas é uma característica ou uma problemática contínua em nossa história, que vai desde a colonização até os nossos dias. Em síntese, portanto, perceba que contatos europeus nativos. Primeiro, havia uma diversidade de grupos na América e no Brasil. Segundo, esta diversidade pode ser dividida de forma entre tupi, os que habitavam o litoral, e itapuã, os que habitavam o interior. Este contato inicialmente foi amistoso e ocorreram a troca de mercadorias ou o escambo. Porém, esse contato torna-se conflituoso, então ocorrem guerras e os indígenas são escravizados. Depois ocorre a proibição, mas a escravidão indígena por meio destes conflitos continua. Ocorre também o processo de aldeamento e catequização, e os nativos são impactados pelas doenças trazidas. E este problema ele não está referido apenas ao Brasil colonial, mas de lá até os nossos dias. Portanto, a alternativa incorreta era a alternativa D. Os primeiros séculos de contato entre brancos e índios revestiram-se de alguma amabilidade. Ainda que fosse possível colocar apenas os primeiros contatos entre brancos e indígenas revestiram-se de alguma amabilidade, seria viável apontar para uma característica correta. Porém, quando afirma séculos, de início já torna a alternativa incorreta. E a justificativa aumenta a sua incorreção. Os interesses colonizadores, com o passar do tempo, mudaram radicalmente em relação a dos indígenas. Portanto, a alternativa incorreta, alternativa D. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha, o seu comentário se você desejar mais algum conteúdo específico em relação à história. Nós iremos continuar a resolução de questões do último concurso relativo ao conteúdo de história da PM Bahia. Temos também uma playlist com uma série de aulas de resolução de questões do concurso anterior. Mas conheça também o nosso blog, o conteúdo lá disponível. Estamos também no Spotify e, se desejar, nos envie um e-mail. Bons estudos e até o nosso próximo aquecimento PM Bahia.